Bom dia, pessoal do canal. Estamos aqui mais uma vez para trazer para vocês o que é ser a esquerda e a direita. Ouça bem o áudio, né, o vídeo do nosso presidente Jair Bolsonaro, mas especialmente o áudio que vai ser passado aqui, e preste bem atenção. Você vai descobrir o que é ser realmente esquerda ou direita. Tá bom? Muito obrigado, um abraço e se inscreva no canal. Quem é liberal, isso tem um significado na Europa do século XIX e tem outro significado nos Estados Unidos de 2022. Quando eu digo que alguém é de esquerda, o significado é distinto em Cuba do que é, por exemplo, na França. Mas eu preciso recuperar então a origem, sou historiador, e esta origem é a Revolução Francesa. Em 1789, o rei havia convocado no ano anterior Estados Gerais. Os Estados Gerais deveriam discutir a grande crise financeira da nação francesa. Luís XVI abriu em maio os Estados Gerais com deputados dos 3 estados, ou seja, do clero, da nobreza e do povo. E Luís XVI foi alvo desde o início de um grande debate, porque os Estados Gerais acabaram virando uma Assembleia Nacional. E, por fim, esta Assembleia acabou se transformando ainda no verão de 89 em uma Assembleia Nacional Constituinte. Ali havia muitos partidos. E surgiu para debate dos deputados uma questão espinhosa, o poder de veto do rei. Afinal, quais seriam os limites de Luís XVI? Lembrando que a Revolução Francesa manteve por vários anos a figura de Luís XVI. A Revolução está ocorrendo em 1789, avança em 1790, chega a 91 com a primeira Constituição da história francesa e Luís XVI ainda é rei dos franceses. A República vai ser um fenômeno posterior. E começam a discutir, afinal, o rei pode vetar uma lei votada pela Assembleia? O rei tem este poder? Em muitas democracias, como no Brasil, como nos Estados Unidos e outros países, o executivo tem o poder de veto. E geralmente este veto é apreciado depois de novo pelo legislativo, que derruba ou não este veto. Era discussão sobre isso. Qual a extensão do poder do rei Luís XVI, que depois vai ser julgado como Luís Capeto? Durante este debate na Assembleia, uma parte dos deputados ficou do lado direito da Assembleia. E esta parte dos deputados queria que o rei tivesse mais poderes, que as transformações fossem mais lentas, que não houvesse ruptura com a ordem tradicional, que o edifício da monarquia francesa, que tinha quase 10 séculos, não fosse desmantelado de uma vez. E a esquerda ficaram aqueles deputados que queriam limitar muito mais o poder real, ou até havia os radicais que queriam uma abolição da monarquia. Desde então nós associamos direita e esquerda, um acidente de localização na Assembleia Nacional Francesa, a quem quer a manutenção do status quo, das coisas como elas ocorrem até agora, e aqueles que querem transformações. Aqui nós vamos começar os nossos problemas. A expressão direita e esquerda é uma expressão posicional. Funciona como se fosse apenas a definição de onde eu estou em relação aos outros. O que eu quero dizer sobre posicional? Eu, Leandro, estou aqui. De repente, alguém tem uma proposta muito mais radical que a minha sobre reforma agrária. Esta pessoa se torna, então, de extrema esquerda. E eu passo a ser, talvez, de esquerda ou de centro, ou até de centro-direita. Sempre depende da comparação. Existem, por exemplo, pessoas que são reformistas. Existem pessoas que são revolucionárias. E existem pessoas, como eu vou ver agora no vídeo com vocês, reacionárias. Então vamos pensar o seguinte: durante a Revolução Francesa, ainda com o domínio da esquerda dos jacobinos, uma mulher, Olympe de Gouges, chega e diz: o que vocês estão discutindo é só para os homens. Vocês não estão incluindo as mulheres.
eu quero direitos da citoyenne, eu quero direitos da cidadã. Esta mulher foi guilhotinada. Esta mulher foi eliminada pelo poder de esquerda que estava no poder. Então, em comparação ao Lamp, a líder a favor dos direitos femininos no século XVIII, quem estava no poder era mais conservador. Vamos avançar um pouco, estamos no período final da década inicial da Revolução e nós temos um golpe de alguém que professava ideias comunistas, que era Graco Babeuf. Graco Babeuf que fez uma conspiração com ideias muito mais à esquerda do que aquelas que estavam presentes no diretório. Graco Babeuf também foi eliminado. Então o que eu estou dizendo com isto? Para o resto da Europa, aquela revolução que havia matado o rei era uma revolução, ainda não se usava essa expressão, mas de esquerda. Eram revolucionários, eram pessoas que queriam destruir o mundo. Mas dentro dessa revolução, nós temos propostas mais conservadoras e temos propostas mais à esquerda. Sempre que eu falo de esquerda e de direita, eu vou também estar falando da minha posição, do meu ponto de vista. Vamos segurar a Revolução Francesa, origem do termo esquerda e direita, e vamos um pouco para o norte. Durante a Revolução Francesa, um homem chamado Edmund Burke escreveu em 1790, ou seja, a Revolução tinha um ano. Ele escreveu algumas reflexões sobre a Revolução Francesa e lançou as bases de um pensamento que a gente vai chamar de conservador. Quais são, claro, isso daria muitos vídeos, mas quais são algumas dessas perspectivas? Primeiro, Burke desconfia das rupturas. Essa história que ele está vendo na França, de limitar o poder do rei, refazer a sociedade, a produção do paraíso mediante leis, a introdução de leis que contrariam séculos de tradição, a eliminação de todo aquele mundo, arcabouço, sistema da monarquia, causa nele muito horror. Burke não gosta de rupturas violentas. Burke desconfia da palavra revolução. Burke desconfia que nós possamos introduzir o paraíso mediante leis. Não adianta eu implementar uma lei dizendo que todos são iguais, porque as pessoas vêm de um mundo desigual e elas vão ter dificuldade em se adaptar, e essa dificuldade vai causar mais problemas do que soluções. Burke desconfia da perfectibilidade humana, ou seja, que a gente possa atingir o paraíso. Burke acha que o ser humano é estruturalmente problemático e a grande função do Estado não é produzir o paraíso, mas, grosso modo, evitar o inferno. Burke vai dizer, por exemplo, que eu estou em um momento histórico e eu tenho compromisso com o passado que me trouxe até aqui e com o futuro que vai se originar daqui por diante. Por isso que Burke vai ser contra qualquer ruptura que ignore o passado. E vai dizer que eu não tenho o direito de recriar o mundo à minha imagem porque eu tenho um compromisso com as gerações do futuro. Burke desconfia do Estado como agente dessas transformações. E Burke desconfia abertamente desse caráter de instaurar tudo de bom simplesmente porque a lei tem boas intenções. Burke fala de uma mudança lenta e diz, conservando o que há de melhor no passado, reformando o que estiver ruim e produzindo algo melhor a partir daquilo que eu recebi, a partir das instituições que eu recebi, sem romper por completo. Esta seria a posição inicial de um conservador. Mas vamos distinguir imediatamente, porque a Revolução Francesa também fez surgir, especialmente a partir de 1815, ou seja, da queda definitiva de Napoleão Bonaparte, a Revolução Francesa fez surgir uma onda reacionária. Vamos fazer a distinção. Os reacionários não são os conservadores de Burke. Os reacionários são como o pensador francês Joseph de Maistre, que vai achar que o passado era perfeito.
O passado continha o paraíso. O passado é aquilo que nós devemos voltar. O passado é o antigo regime, é a sociedade da ordem. Então qualquer pessoa que diga, naquela época, tudo era perfeito e hoje nós estamos mal, está idealizando o passado. E como tal, tem uma chance muito grande de ser um reacionário. O conservador não idealiza o passado, mas também não idealiza o futuro, como em geral o revolucionário, especialmente de esquerda, vai fazer, dizendo, se nós fizermos leis X e Y, se nós eliminarmos tais e tais instituições injustas, vai ser instaurado o paraíso, que pode ser, por exemplo, o comunismo. O comunismo tem muitas definições, nós veremos em vídeos em breve. O comunismo será o paraíso na Terra. Quem idealiza o futuro quase sempre está ligado a uma posição revolucionária de esquerda. Quem idealiza o passado quase sempre está ligado a uma posição reacionária. Esta posição no futuro vai começar a ser chamada de direita. Não era assim na Revolução Francesa, mas essa posição começará a ser chamada de direita. Vamos fazer a América grande outra vez. Lembra desse lema? Este lema foi usado como uma ideia de que no passado, nós, Estados Unidos, tínhamos o poder total, o mundo nos temia, nós éramos uma civilização livre, e a decadência, e os liberais, e os revolucionários foram decaindo, e foram surgindo novidades, e nós chegamos a essa situação. Vamos fazer a América grande outra vez. Quase sempre este lema caracteriza um reacionário. Então o que eu falei até aqui, porque o tema é vastíssimo? Surge na Revolução Francesa a expressão esquerda e direita, em função específica dos debates na Assembleia Francesa. Na Revolução Francesa, sabemos que dominou durante um período, por exemplo, o grupo jacobino, e este grupo era identificado com a chamada esquerda, adepta de mudanças mais radicais para a sociedade francesa, como a república, o voto e assim por diante. Este grupo, naturalmente, não era coeso, porque dentro dessa esquerda havia outros revolucionários mais radicais e menos radicais. Na Inglaterra surge o pensamento de Burke sobre a Revolução Francesa, que vai caracterizar o pensamento conservador. Na França, pós-1815, e na Europa em geral, surgem, especialmente com a memória da Revolução, reacionários. Pessoas que, diferente da esquerda e diferente da direita conservadora, vão dizer que existe um mundo perfeito lá atrás. Tudo isto vai ser bastante mais complexo se nós levarmos em conta que durante o século XIX surgem várias esquerdas. Pessoas adeptas da revolução e, como tal, nem conservadoras nem reacionárias, pessoas que queriam uma sociedade que se tornasse uma sociedade plenamente justa, mas divergiam sobre o método. Por exemplo, anarquistas e marxistas. Eles vão divergir profundamente sobre as etapas para eu chegar à igualdade absoluta, ao fim das injustiças e assim por diante. Então, o tema é bastante complexo. O tema merece muito mais análise da nossa parte. Mas para você entender, não exatamente ainda como é hoje, mas que no século XVIII surge esquerda e direita, e ainda no século XVIII surge um grupo conservador, contrário à revolução, e no século XVIII para o XIX surge um grupo reacionário. Mas afinal, o que seria hoje, após tantas outras experiências, a esquerda e a direita? Isso nós vamos voltar em breve. Foi